Boa noite, homens do cenáculo. Você vê boa noite, né? Que voz. Prazer estar aqui. Que prazer saber que a IBAB tem esse espaço de reflexão com os homens. Isso é fundamental, especialmente no contexto em que vivemos, que nos pressiona a termos um conjunto de concepções sobre masculinidade, sobre ser homem, que por vezes mais adoece do que liberta, né? Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que masculinidade é um conceito muito caro para as escrituras. A ideia de ser homem é uma ideia muito importante, tanto na Bíblia hebraica quanto no Novo Testamento. E ouso dizer que, por não considerarmos com cuidado o conceito de masculinidade que temos nas Escrituras, acabamos produzindo homens tão distanciados desses princípios que, por sua vez, vai formando homens adoecidos. Então, um espaço como esse aqui, né, Homens do Cenáculo, e esse nome realmente é muito significativo, porque o cenáculo aponta para a experiência, cenáculo aponta para o transcendente, né? Pensar o ser homem a partir das escrituras, a partir da tradição cristã. E eu posso dizer, e vocês provavelmente saibam muito bem disso, que esse jeito de ser homem, por exemplo, a partir do homem Jesus Cristo, essa ideia de ser homem a partir do nosso mestre, é diametralmente contrária à ideia de homem e de masculinidade que nós temos hoje. E às vezes, até essa coisa que nós vamos chamando de ser homem vai ganhando uns movimentos, umas coisas esquisitas assim na igreja, né? Outro dia eu encontrei um cara e deu uma confusão danada no Twitter, porque eu acabei postando, não me aguentei, postei, né? O cara, venha ser homem conosco, fumar charuto, levantar machado e ler Gruden. Até o charuto machado aguentava, o Gruden, irmão. Uma pesquisa foi feita pelo Observatório do Machismo, em 2019, né? Eles fizeram um grande encontro e fizeram a seguinte pergunta: o que é ser homem? O que significa ser homem? E nessa pesquisa foram ouvidos, durante um final de semana, um grupo de homens. Então, não foi uma pesquisa simples feita no corredor de algum lugar ou na rua. Os caras se reuniram, então tiveram tempo para refletir e a ideia era saber dos homens o que eles entendiam por ser homem. E aí, olha o que saiu. A primeira coisa assim que apareceu no topo é ser homem é ser provedor. Quer dizer, o homem é quem traz para o lar o sustento. E provedor aqui não só o sustento físico, mas o sustento emocional. Não é? Essa é a ideia. Quer dizer, ser homem é ser a fonte, é ser a origem para que as coisas aconteçam. Quem vai providenciar. Não é? Depois de provedor, aparecem valente, não levar desaforo para casa, não chorar, tem força física, é macho. E aí eles explicavam ser macho é animal, instintivo e selvagem. É viril, dominador e ao mesmo tempo racional. Foram essas as respostas dos homens naquela pesquisa. E é interessante, né? Que quando olhamos uma outra pesquisa produzida pelo IBGE em 2022, nós somos informados que nós homens somos os que mais morremos.
comparando homens e mulheres, os homens são os que mais morrem. Especificamente os homens de 24 a 44 anos, numa escala gritante, homem é o que mais morre. E diz a pesquisa que a partir dos 80, aí as mulheres mais morrem. Se nós conectarmos essas duas informações, podemos concluir algumas coisas. Primeiro, essa ideia de virilidade, de masculinidade, de responsabilidade que nós temos, está matando a gente, né? E é interessante porque a pesquisa vai dizer, inclusive, que uma das razões dos homens morrerem mais, uma delas, a exaustão, a incapacidade de se abrir. Então o cara está doente, mas não procura um médico, porque homem não precisa de médico, né? Tem questões de saúde mental e não encontra nenhum espaço seguro para ele, porque nunca é seguro, né? Para se abrir, e a violência. A violência é um fator que produz, na experiência de ser homem, risco. E olha que interessante, na concepção da pesquisa, quer dizer, os homens mesmos dizem, não, ser homem de verdade é não levar desaforo para casa. Que compreensão de masculinidade nós temos aqui? Uma compreensão de masculinidade, primeiro, perigosíssima, adoecedora, violenta e, consequentemente, e profundamente anti-Jesus de Nazaré. Eu morei no Rio de Janeiro, né? Não sei se todo mundo sabe aqui, eu sou capixaba, botafoguense, e botafoguense pode ser botafoguense São Paulo, que Botafogo é amigo de todo mundo, né? Eu fui outro dia, cadê o Brandão? Fui assistir o jogo do Palmeiras. Aí estavam pessoas com medo das pessoas, né, da torcida desconfiar que não era palmeirense, porque eu não estava muito feliz ali, né? E aí o cara ouviu o sotaque do meu filho, vocês não são paulistas não, meu filho, é meu filho, o Roger. Não, nós somos botafoguenses, meu Deus do céu. Aí, aí o cara, não, Botafogo é gente boa, não sei o quê. Começou, meu pai é botafoguense, não sei o quê. Então, botafoguense. E lá no Rio, um dia, eu estava chegando na igreja, aí parou um carro na minha frente assim, eu vi que o carro parou, e tinha um coroa, e acho que o filho dele num carro assim, bem simples, carregando papelão, devia ser alguém que trabalhasse com reciclagem, e um outro rapaz num Gol. E não sei o que aconteceu, o senhor daquele carro se sentiu ofendido, o outro jovem também. Aí eu só vi o dedo do senhor assim, de repente, rapaz, o cara saiu de dentro do carro, foi lá e falou assim: eu sou do crime, meu irmão. Aí eu olhei no pé dele, tinha a tornozeleira. E não sei, e o cara meteu a mão assim no dedo, botou o dedo do Henrique no rosto do senhor. O senhor ficou assim, rapaz. Ele deve ter pensado, a minha virilidade aqui agora foi. Numa situação daquela, a gente acha isso legal. Olha aqui, isso é macho. O cara foi macho. Macho não leva desaforo para casa, né? Macho mesmo ele seria se tirasse uma arma lá de dentro, desse uns 2 tiros para cima e as mulheres iam passar do lado. Oh, a gente ri. Meu irmão, mas isso se chama pecado. Essa mesma masculinidade que nos leva a relacionamentos adoecedores, essa mesma ideia de masculinidade que nos faz ser violentos em casa com os nossos filhos e que tanto nos envergonha, essa mesma masculinidade, essa mesma ideia de masculinidade que coloca as nossas esposas, noivas e namoradas em risco, essa mesma ideia de masculinidade que nos mata. Nos mata por dentro e também nos mata socialmente, segundo as pesquisas. Aí a pergunta que nós devemos fazer, a mesma pergunta que esse observatório fez: o que é ser homem? E quem pode nos responder? Eu acho que uma boa fonte para discutirmos o que é ser homem, e eu gostaria de começar essa reflexão com vocês indo lá,
É o final da vida do apóstolo Paulo. Veja, há uma discussão, eu não quero entrar nisso, 2 Timóteo, se é paulino ou não. Eu não quero saber dessa discussão. Quero saber que esse texto aponta para um personagem chamado Paulo. E é o final da vida dele. Alguém que tinha servido a Deus durante muito tempo, passado por perrengue servindo a Deus. Alguém que demonstrou muita coragem, muito vigor na sua caminhada. E que no final da vida nos revela um jeito de ser homem, que a minha oração é que essa forma de ser homem alcance o nosso coração aqui essa noite. Modele o nosso caráter, o nosso olhar, para morrermos menos e matarmos menos. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 9 até o verso 18. Diz assim: empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Isso Paulo escrevendo a Timóteo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Interessante isso, né? Ele vai lembrar de Marcos, cara. O mesmo parceiro que ele há alguns anos havia compreendido que não teria mais condições de continuar com ele. Causa da briga de Paulo com seu amigo Barnabé. Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto na conta. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui liberado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celeste. A ele a glória para todo sempre. Amém. É o final da vida de Paulo. Ele já tinha passado por um julgamento difícil, e o julgamento foi difícil porque ele precisou se defender e se defender sozinho. Imagine você aqui. Paulo, um cara que serviu a tanta gente, que se dedicou de forma tão profunda ao reino, se dedicou às pessoas, né, aparentemente tão forte. Ele diz em outros lugares que já passou por muita coisa. Sou mais do que vencedor, né? Eu sou mais do que Paulo. Mas quando nós lemos essa expressão, sou mais do que vencedor, a gente precisa entender que Paulo só afirma isso depois de dizer que sofreu muito. Eu aprendi a viver tendo e não tendo. Comendo ou sem ter o que comer. Alguém forte, né? Muito forte. Chicotadas, exclusão, naufrágio, gente querendo matá-lo, né? Cobra que morde. Lembram de Atos? O cara era brabo, né? Até cobra, o cara pegou e já balançou assim. Agora, veja o tipo de personagem que aparece no final desse texto. Esse mesmo Paulo, que aparentemente carregava as características da virilidade, da masculinidade, que por vezes nos habita, no fundo, a sua força não estava nessa tal virilidade. Pelo contrário, estava na maneira como ele se percebia. Primeira coisa aqui que a gente percebe no texto.
que aponta para o tipo de homem que Paulo revela ser. É um cara que entendeu que não é possível suportar a vida sozinho. Não dá para suportar a vida solitariamente. Falar isso para macho é difícil, né? Até a imaginação do homem, lembra das séries O Lobo Solitário? Que sua força estava necessariamente na capacidade de não precisar de ninguém, de resolver as coisas sozinho. Olha o texto. Paulo cita aqui vários nomes. E qual que é a grande angústia de Paulo? É que ele foi deixado sozinho. Ele cita Lucas. E olha como ele fala de Lucas. Somente Lucas está comigo. E ele vai citando uma série de pessoas que de alguma forma o deixou resolver a sua dificuldade só. Para Paulo isso é tão angustiante que ele fala: por favor, Timóteo, quando você encontrar a Marcos, é como se ele dissesse: ó, não me resta ninguém, mas então traz Paulo, então traz Marcos. É como se o apóstolo dissesse o seguinte: sim, eu sou apóstolo, eu fiz tudo que vocês leram aí, mas é o seguinte, Timóteo, eu não consigo andar sozinho. Não dá para andar sozinho. Não dá. É tão real isso que eu, ao lembrar-me de Lucas, eu coloco aqui Lucas como um contradiscurso, um contra-personagem de todos os outros que me deixaram. E olha como o texto é um lamento. O Alexandre Ferreiro, que a gente não sabe quem esse cara é, mas quem é Alexandre o Ferreiro? É alguém que causou muitos males a Paulo. Quais seriam esses males? A gente não sabe, mas dentro do contexto, uma questão é: deixou Paulo sozinho. Deixou Paulo sem ninguém. É Paulo dizendo assim, ó, ser homem não tem a ver com autossuficiência. Ser homem tem a ver com a capacidade que a gente não dá conta de resolver as coisas sozinho. Ser homem é estar aberto a partilhar a vida com alguém. Ser homem é compreender que a própria fé cristã nos convida a sermos ombro e termos ombro. Ser homem tem a ver com a possibilidade de encontrar na vida alguém, pessoas, que eu valorize tanto a ponto de entender que eu não posso suportar a vida sem elas. Ser homem não tem a ver com eu resolvo tudo com o meu braço. Lembra daquele texto? Maldito o homem e faz do seu braço. Aqui não é maldito o homem que confia no outro homem, não. Maldito o homem que confia em si mesmo. Por quê? A autossuficiência nos faz acreditar que nós, com a nossa própria força, solitariamente, sem nos abrirmos com ninguém, somos capazes de resolver tudo. Aí Paulo diz: não, Timóteo, meu coração se angustia, porque eu sei que preciso de pessoas, eu preciso de gente comigo. Eu preciso ter alguém para me abrir. Eu preciso de alguém que acolha as minhas inseguranças e eu tenha segurança de me abrir. O homem que acha que é autossuficiente, ele está num caminho acelerado para sua própria destruição. E os homens morrem, adoecem, se acabam, porque conhecem um jeito de ser homem que o coloca num lugar da solidão, impedindo que ele possa, inclusive, buscar ajuda. O GPS ajuda, mas às vezes o GPS nos coloca numa situação difícil, né? Quem aqui já andou no Rio de Janeiro de carro assim? Sem conhecer o Rio de Janeiro? Alguém já fez o quê? Pois então. Um dia eu estava indo para o Maracanã, e entre o Recreio e o Maracanã tem um lugar chamado Jacarezinho. Já ouviu falar? Morro do Jacarezinho? Lugar que você entra e nunca sai. Eu, minha esposa, meus 3 filhos, estávamos indo à casa de um amigo
Marcão, que escreveu inclusive um texto, A Religião Mais Negra do País, não sei se vocês já ouviram esse texto, Marcão, e estava indo lá. Aí eu vi o GPS me mandando para um lugar assim, esquisito. Aí eu pensei, eu paro no posto e pergunto? Aí eu pensei, pô, parar no posto e perguntar, que vergonha, cara. Tá aqui minha esposa, meus filhos, eu resolvo isso. E fui indo, e o GPS, eu não sabia para onde ir. Aí eu comecei a tremer nas bases, né? A minha virilidade começou a ser colocada em xeque. A minha autossuficiência começou a ser colocada em xeque. Eu parei no posto. Fiquei ali meio sem graça, né? Aí chamei o frentista, bota aí R$ 50. Nem precisava, tanto tava cheio. Eu falei, vem cá. O GPS tá me mandando entrar aqui à direita. É isso mesmo, irmão? Tu tá louco, irmão. Se você entra aí, você não sai, você tá entrando no jacarezinho. A gente precisa de pessoas com a gente, inclusive, para apontar o dedo e dizer quando estamos excedendo demais. Porque sozinho a gente não aguenta. A carga não é suportável sozinho. Essa ideia de masculinidade que te faz todo poderoso, dono de si, que não precisa de ninguém. Paulo está dizendo o seguinte, ó, eu não dou conta sozinho. Eu preciso de alguém. E isso tem riscos. Traição, né, irmão? Paulo foi traído aqui. Agora, olha a ideia de masculinidade de Paulo na traição. Alexandre o ferreiro me causou muitos males. O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Na minha primeira defesa, verso 16, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Aí você imagina. Ah, é? Eu vou agora me vingar desses sacanas. Que é homem, quando a sua confiança é ferida, retribui com violência. Ele diz: todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto na conta. Aliás, ter alguém e estar em diálogo e não seguir a vida sozinho te coloca em risco, porque é possível que haja traição. Mas o homem de Deus, que não é só homem, mas homem de Deus, ele entende que não é autossuficiente, se arrisca, dialoga, se abre, tem gente por perto e às vezes pode ser até traído nessas relações, mas mesmo traído, continua fiel ao evangelho, perdoa, segue a vida, continua acreditando na possibilidade das relações e nunca andará sozinho. Que o Senhor Deus nos ajude a sermos homens de verdade, o que significa a termos consciência que não damos conta da vida sozinhos. Amém? Essa é a primeira coisa da masculinidade de Paulo. Segunda, e aqui é a mais difícil, perceber, dar-se conta da nossa fragilidade. Ah, meu irmão, aí é difícil. Porque homem não tem fragilidade, né? Homem não chora, por exemplo. Homem não tem sensibilidade. Homem não pode demonstrar fraqueza. Olha Paulo, meu irmão. Olha Paulo aqui. Quer alguém mais fragilizado do que Paulo? Nesse texto? Ele está confessando assim, olha, eu preciso de você. E outra coisa, eu estou muito triste, estou angustiado, porque me deixaram sozinho. Paulo abrindo o coração para dizer, ó, eu tenho fraquezas, eu tenho fragilidades. Meu irmão, se eu pudesse falar qualquer coisa aqui para que você gravasse uma só, entenda, quanto menos admitimos as nossas fragilidades, mais adoecemos e nos destruímos. Há um tipo de masculinidade frágil às avessas. Eu preciso demonstrar que sou forte e violento para reafirmar que sou macho.
É exatamente esse processo da nossa destruição. Porque nesse afã de mostrar que sou viril, que sou forte, é aqui que eu faço as maiores besteiras. Você sabia que uma das razões de sermos violentos em casa é quando a nossa fragilidade é exposta? Precisamos demonstrar força violentamente porque de alguma forma a nossa fragilidade foi exposta. A nossa fragilidade, quando é escondida, nós vamos adoecendo por dentro. Quem não aceita a sua fragilidade, não busca ajuda, por exemplo. Você sabia que é a coisa mais difícil do mundo, homens buscarem por terapia? O cara não busca terapia. Sabe por que o cara não busca terapia? Porque ele é macho, pô. É a coisa mais difícil. Meu irmão, às vezes a mulher tem que arrastar o cara para um exame pro médico. Exame de próstata. A gente brinca com isso, né? Ah, exame de próstata. Meu irmão, se for preciso, faça comigo o que o senhor quiser. Porque a minha masculinidade não está na demonstração da minha fragilidade. A minha masculinidade está, inclusive, na capacidade de perceber que sou frágil e buscar ajuda. Essa ideia do homem forte. Meu sogro ficou esses dias lá em casa. Né? 10 dias. Meu sogro, minha sogra e minha mãe. E meu sogro tem uma série que ele assiste há muitos anos, da década de 60, lá, 70. Bonanza. Alguém conhece esse negócio? Bonanza? Ele sempre falava os Catuai, mas não é Catuai, né? É Cartwright, que é a família Cartwright. E o que é o homem da família Cartwright? Da Bonanza? É o homem, né? Viril, forte, que bate em 10 pessoas, não é? Que o seu braço assim levanta. Aí a gente conta essas narrativas, a gente vai criando essa masculinidade desde da nossa infância, né? Quer dizer, o homem, ele tem que mostrar que é forte. Então, se ele tem que mostrar que é forte, ele tem que bater em 2, 3, não leva desaforo para casa, não é assim? Ele não tem fraqueza. Aí nós vamos criando um homem suicida, irmão. Aí o índice de suicídio entre os homens, ó, altíssimo. Porque só nós sabemos que no escuro do quarto, com a cabeça na cama, só nós sabemos que essa ideia de que somos muito fortes se transforma em lágrimas. Só que a ideia de masculinidade nos faz construir uma imagem que é a nossa própria destruição e destruição das pessoas ao nosso redor. Por isso o homem não pode mostrar sensibilidade. Meu pai era um homem desse tipo. Meu pai era um homem desse tipo. Respeito, amo meu pai. Mas eu nunca ouvi do meu pai, por exemplo, ele olhar para mim e falar: meu filho, eu te amo. Porque parecia, se ele dissesse isso, é como se ele fosse sensível demais. Eu ia dar um abraço no meu pai, assim: benção, pai, Deus te abençoe. Porque o homem não é sensível, o homem não é frágil. Meu irmão, sabe o que eu faço? Eu falei assim: quando tiver um filho, eu vou fazer um exercício pessoal, e quando tiver oportunidade, eu vou dizer quantas vezes for possível que eu amo. Meu irmão, eu repito filho, eu te amo. Sabe por que eu faço isso? Porque eu sei que a minha masculinidade não tem relação nenhuma com a expressão da minha sensibilidade. E se eu não aguento, e se eu não tenho forças, eu vou buscar ajuda. Este homem forte, indestrutível, Christian Dunker, professor catedrático da USP, fala do homem herói. Que ele tem que chegar e resolver todos os problemas. Meu irmão, cada ser humano tem particularidades. Não existe o homem. Existem homens. E cada homem com as suas limitações, com as suas fragilidades, com os seus limites. O que me faz
Ser liberto é a capacidade de olhar para as minhas fragilidades, olhar para os meus limites e perceber quais são. E a partir daí, fazer como Paulo. Ô, Timóteo, me ajuda. Me ajuda. Vocês já ouviram falar dos 12 passos? Os 12 passos são dificílimos para nós homens. Porque o primeiro passo é reconhecer que eu sou um doente. Reconhecer que eu sou frágil. Reconhecer que eu não dou conta de tudo. Reconhecer que eu não consigo me adequar integralmente às expectativas de ser homem que às vezes a sociedade me impõe. Reconhecer que a minha humanidade ela é resgatada em Cristo, mas a minha masculinidade é resgatada nele também. E o Cristo que nós cremos e seguimos, na cruz gritou, na dor chorou, na angústia sangrou. E o Paulo, que é esse homem, demonstrou sua fraqueza e fragilidade. Que o Senhor Deus te ajude, que o Espírito Santo te ajude, meu irmão, a descer desse lugar do super-homem para entender que ser humano é frágil, homem também é frágil, para que você aprenda a experienciar coisas da sensibilidade e busque ajuda. A sua mulher precisa disso. A tua noiva precisa disso. Os teus filhos precisam disso. Os nossos filhos precisam disso. Porque homem violento e que demonstra força pela violência é homem inseguro. E a nossa insegurança, ela se dá especialmente quando não queremos expor as nossas fragilidades. A gente não precisa ter medo da nossa fragilidade. Amém, meu irmão? Então a gente não precisa ser um bonanza. A gente precisa ser Paulo, Jesus. E nas nossas fraquezas, Deus se faz forte. Então o homem chora, o homem fica em depressão, o homem precisa de médico, o homem erra, o homem desliza, o homem não dá conta de cumprir. O homem fica desempregado e sim, é possível que não consiga logo um novo emprego. O homem não acerta sempre. Mas o homem de Deus, que entendeu sua vocação em Cristo, ele, diante das suas fragilidades, busca em Cristo a possibilidade de amadurecer, de crescer, de melhorar. Amém? Homem é frágil. E deixa eu falar um pouquinho sobre violência aqui, que é importante. A lógica do MMA não é essa lógica que nos faz homem. Homem forte é homem que vive na fragilidade do amor, sabia? Porque quando você ama, você perdoa, tem misericórdia, você se fragiliza. Perdoar é se fragilizar. Porque você está se abrindo para a possibilidade de perder. Homem perde. Homem em Cristo perde. Toma um tapa, vira outra face. É perder. Perdoar inimigo é perder. Então, irmão, é o seguinte: homem de Deus, diferente do conceito de ser homem, de ser macho, não é um homem que vence sempre. É um homem que por vezes perde para que a justiça, para aquilo que é ético, bom e agradável se estabeleça. A força do homem não está na sua virilidade. A força do homem está na sua capacidade de amar, porque o amor é corajoso demais. Por fim, homem reconhece erro e volta atrás. E cara, quem já foi aconselhado pelo pai assim? Quando você disser uma coisa, nunca volte atrás. É por isso que o casamento está uma porcaria. É por isso que a relação com o filho está insuportável. É por isso que a saúde mental está acabada. Porque é o seguinte, você é tão viril, eu sou tão viril, que aquilo que eu digo,
Eu não posso voltar atrás. Mas que louco! Nada mais anti-evangelho do que isso aqui. Nada mais anticristo do que isso aqui. Porque se tem uma coisa que o evangelho propõe meu irmão, se arrependa. Olha o que Paulo teve coragem. Irmão, olha o que Paulo teve coragem de fazer aqui. Paulo entrou numa crise com outro homem. Né? Entrou numa crise. Porque lá com Barnabé e Marcos foi uma crise feia. E falou assim: ó, com Marcos eu não ando mais. Esse cara não tem nada para me oferecer. Aí chega aí no final da vida, no final da história de Paulo, verso 11. Somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga-o junto com você. Pois me é o quê? O que diz o texto? Me é útil para o ministério. Paulo tinha há poucos anos dito que Marcos era o quê? Inútil. Só que Paulo olha para a história da vida dele e pensa assim: deixa eu dar um passo atrás aqui. Deixa eu refazer a minha leitura. Deixa eu remontar o meu horizonte. Não, Timóteo, traz Marcos de volta. Meu irmão, só nós homens sabemos o quanto é difícil pedir perdão, né? O quanto é difícil reconhecer que excedemos. O quanto é difícil dar um passo atrás depois de uma discussão com a esposa. Eu lembro uma vez que eu fiz um dos exercícios mais difíceis da minha vida. Como pai. Meu filho, e é uma questão, tá? Os nossos filhos, especialmente filhos mais velhos, é quase que uma coisa natural, a gente vai criando uma lógica da disputa com eles. Você tem filho mais velho? Cuidado, tá? Que é possível que teu filho, sem que você perceba, vai se tornando um agente de disputa com você. E você cria isso, porque quem que é o sacerdote do lar, né? E eu me excedi com meu filho. Me excedi mesmo. Eu fui mais violento do que deveria. E eu fiquei muito mal. Muito mal. E eu pensei, meu Deus, eu estou sentando no mesmo lugar que às vezes meu pai sentava. Caí em mim. Chamei o meu filho. Na época eu tinha 7 anos. Falei, filho, senta aqui. Eu errei. Me perdoa. Me perdoa porque eu não deveria ter feito como fiz. Você tem 7 anos. Eu sou muito mais velho do que você. Mas eu errei. Eu te desonrei. Eu ocupei um lugar que não é o meu lugar. Sabe que o Roger virou para mim e disse com aquela idade? Quase que eu me converti. Ele disse, não, pai. Ser humano erra. O senhor está perdoado. Ele lembra disso até hoje. Meu filho lembra disso até hoje. Ele vai carregar isso pelo resto da vida. O meu pai confessou que errou. Para mim. Talvez alguém diria, isso não é coisa de homem. Mas em Cristo Jesus, no Senhor Jesus, nele, pedir perdão, se arrepender, voltar atrás, é coisa de macho. Coisa de homem. Porque homem é capaz de se arrepender. Homem é capaz de reconhecer o erro. Homem é capaz de pedir perdão. Homem é capaz de entender que foi mais do que deveria ir. Homem é capaz de abaixar a bola, dar um passo atrás quando necessário. Homem é capaz de perceber que numa discussão foi mais do que necessitava. Homem de verdade é tão macho em Cristo que ele é capaz de olhar para si e perceber-se em um lugar de equívoco e refazer trajetos. Homem de verdade dá um passo, se for possível. Homem que é homem não usa da violência para impor as suas inseguranças. Homem de verdade se arrepende, deixa, alcança a misericórdia, salva a si mesmo, a sua família, a sua casa e a todos que estão com ele.
Não sei se vocês estão conseguindo entender aqui, mas no fundo o que eu estou querendo dizer é: meus irmãos, nós precisamos de salvação. Nós precisamos nos salvar desse espírito de masculinidade que nos ronda. Essa masculinidade tóxica, adoecedora, mentirosa, demoníaca e que por vezes carrega a linguagem do sagrado. E que por vezes usa o púlpito, que por vezes usa música, que por vezes usa a Bíblia. Uma ideia de masculinidade que nos torna isso que a pesquisa do início dessa conversa demonstrou. Animais. Mas Deus não nos chamou para sermos animais. O tipo de animal que Deus nos chamou a ser chama-se ovelha. E que o Senhor Deus nos leve no caminho da ovelhença, nos tornarmos mais homens e homens de verdade, segundo a vontade de Jesus de Nazaré. Faz o seguinte hoje, cara. Sai daqui, talvez a procurar quem você precisa agora pedir perdão. Ô, meu amor, me perdoa, eu sou um idiota. Sabe aqueles gritos que eu dei? É só insegurança mesmo, meu bem, me ajuda. E se você perceber que não dá conta, busque ajuda. Busque ajuda. Se você, assim, que às vezes a nossa violência é só insegurança mesmo, tá? De onde vem essa insegurança aí? Vai buscar ajuda. Porque se você não vai buscar ajuda, daqui a pouco quem vai te ajudar é a polícia. E depender, por exemplo, da igreja, como a IBAB, violência a gente não resolve com coração, não. Violência a gente resolve com polícia. Então não é muito melhor a gente procurar ajuda? Busque ajuda antes de você chegar num lugar que não pode mais sair. Busque ajuda e revele a sua fragilidade antes que não tenha mais caminho. Porque eu creio que em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a partir da nossa fragilidade, Deus pode transformar a nossa própria masculinidade. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você. Vamos orar? E agora eu gostaria que você se perguntasse: o que é ser homem? Que tipo de homem você tem sido? E me coloco aqui, tá, gente? Por favor, não me ouça aqui como uma espécie de dedo em riste apontando a vocês. Eu me coloco nesse lugar. Porque hora e outra eu me pego me boicotando. E quanto já sofri, e quanto já precisei dar conta de coisas porque me permiti ser tomado por essa expressão de masculinidade que é violenta, que é desumanizadora. Cada homem é um homem diferente, você não tem que se culpar por não se adequar exatamente às expectativas. Simplesmente confie no Senhor, seja fiel à verdade, seja fiel ao Evangelho, tenha coragem de pedir ajuda, aprenda a se arrepender, tenha coragem de pedir desculpas e pedir perdão e aprender a perdoar. Não tenha medo das suas fraturas e reencontre em Jesus um homem divino que nos entende e nos sara. Então eu quero te dar alguns segundos aí para que você, diante de tudo que você ouviu, diante das coisas todas que nós conversamos aqui, você fale profundamente com Deus. For preciso voltar atrás, volte atrás. Não ande sozinho. Se abra, tenha lugares seguros para partilha. Reconheça suas fragilidades. Olhe para Paulo. Se arrependa. Dê passos. Saia daqui diferente hoje. Tome decisões quando sair daqui. Não tenha medo de se expor. Tenha medo de acabar consigo mesmo e com as pessoas que estão com você. É esse medo que nós precisamos ter. Medo de expor? Só Deus e nós mesmos sabemos a respeito do que precisamos dar conta. Meu irmão, se não está aguentando, procura ajuda. Pelo amor de Deus, procura ajuda.
mas eu não posso me expor. Então procure lugares seguros para isso. Porque Deus, que é gracioso, nos abençoará. Deus, em nome de Jesus, nós queremos viver, Senhor, não queremos morrer. Nós queremos liberdade, não prisão. Nós queremos que os nossos amados, nós queremos que aqueles com os quais caminhamos, com os quais partilhamos a vida, meu Deus, nós queremos que a nossa masculinidade produza vida na vida deles. Deus, não nos permita reproduzir aquilo que nos adoeceu, Senhor. Não permita que o mesmo modus operandi que nos fraturou, usemos para fraturar também. Ó Deus, eu quero interceder pelos teus filhos aqui, por suas famílias, por suas casas. Deus, eu quero interceder, ó Santo Pai, ó Espírito Santo, interceder por nós, por mim. Ajude os pais aqui, os maridos, os avós, os amigos, os tios. Ó Deus, para que possam suportar a pressão do nosso tempo e viverem a fidelidade do Evangelho. A terem coragem de tomar decisões difíceis. A terem coragem de buscar ajuda. Que o teu Espírito renove as forças, sare as feridas, conduza a nossa ação e nos ensine com Paulo, nessa conversa bonita, no fim da sua vida, com o seu amigo Timóteo. Que a tua graça e teu amor nos acompanhe, nos fortaleça, nos anime, nos dê esperança. É assim, ó Deus, que nós oramos e cremos em nome de Jesus, o modelo de masculinidade, o Deus homem, a quem servimos, amamos e seguimos. Amém. Deus abençoe.